Olá, meu nome é Luan. Eu trabalho no ramo de educação com capacitação de professores, né? Trabalhando numa área chamada Educação Maker. E eu tô vindo aqui para provavelmente dar o pior testemunho que eu poderia trabalhar, que eu poderia trazer aqui para o marketing digital e para o fluxo. Por que que eu tô dizendo que eu vou ser o pior testemunho? Porque o que que a gente gosta de ver num testemunho? A gente gosta de ver aquelas pessoas que falam coisas do tipo, nossa, eu estava devendo até as minhas cuecas e de repente, quando eu entrei no fluxo, eu comecei a faturar R$ 1.000, R$ 100.000, eu comecei a ganhar muito dinheiro e a partir dali a minha vida foi muito boa e tudo fluiu e foi fantástico. E não, isso não aconteceu comigo, né? Eu não tive resultados rápidos no digital como um todo e também no meu primeiro ano de fluxo, o meu resultado não foi dos melhores. Mas um dos motivos, né, que me motiva a trazer esse testemunho é porque eu quero mostrar que, mesmo não tendo os resultados rápidos, os resultados chegaram. E talvez essa história ela se conecte mais com boa parte das pessoas, né? Que muitas vezes elas não estão tendo resultados rápidos, que elas não estão faturando como naqueles outros testemunhos que as pessoas estão vendo, que são testemunhos genuínos e que são testemunhos maravilhosos, mas que às vezes pode dar uma aflição do tipo, nossa, comigo não foi assim. Acho que é melhor desistir porque deve ter algo de muito errado comigo. Bom, explicando um pouco o meu contexto, eu trabalho, como eu já falei, com educação maker, né? O nosso propósito é criar projetos mão na massa, onde os professores, né, consigam usar recursos de papelão e robótica para tornar as aulas mais significativas, né? Trazer ali numa ferida que poucas pessoas querem tocar, sabendo que a educação não é o ambiente que mais prepara de fato para os desafios da vida real, né? Mas que pouca gente está realmente querendo solucionar isso. E eu estou há mais de 8 anos, né, tentando estruturar meu negócio do digital. E esse aqui é o faturamento do meu último ano antes de entrar no fluxo. Pode ver assim, R$ 45.000, R$ 46.000, parece um valor não ruim, né? Mas, gente, para pensar, estamos falando ali de 12 meses, né? E se a gente fizer uma continha ali, mais ou menos, vai dar em torno de 3.000, 3.000 e poucos reais. E que não é algo muito incrível. E pior do que isso, na verdade, estamos falando de faturamento, né? Então, além disso, tem os custos de tráfego e tudo mais. Então, realmente, não era algo que me trazia realmente um ponto significativo para dizer que estou vivendo digital. Então, no ano de 2023, eu entrei no VTSD, logo depois eu entrei no Fluxo também. E aqui eu consegui ter a minha primeira grande vitória, né? Que é ter meu produto vendendo todo santo dia. Na verdade, ainda não estava vendendo todo santo dia, mas existia essa possibilidade. Antes eu trabalhava com lançamentos, né? Tinha um grande desafio ali de, por exemplo, se esforçar muito numa estrutura de lançamento, de fazer os criativos, de fazer as aulas e as vendas não serem tão boas por causa de alguns erros que eu cometia. Só que aí eu demoraria 2, 3 meses para criar outro lançamento, para tentar acertar de novo. Então era um processo muito exaustivo e muito desgastante, tanto financeiramente como emocionalmente. E a estrutura do VTSD já me trouxe de cara uma flexibilidade muito maior, uma maneira muito mais interessante de trabalhar. Então, primeiro, né, você conseguindo ali ter a mandala de anúncios e testar, né, várias copies, várias propostas para ver o que fazia mais sentido, eu conseguia errar mais rápido, o que me fazia acertar mais rápido. Então, ali já deu para ter um resultado significativo. Esse foi o resultado do meu primeiro ano no fluxo, né? A gente vê aqui R$ 91.000, um resultado muito melhor. E a gente tem um destaque, né, aqui, que são esses dois picos, né, que a gente consegue ver no gráfico, que foi algo muito interessante que aconteceu no fluxo também, que aconteceu algo que eu nunca vi nenhum player do marketing digital fazer, que é ensinar como fazer uma boa Black Friday, né? Como fazer um bom pico de vendas. E o Ladeira ele fez essa oficina mostrando todas as estratégias que ele fazia, né? Instigando a gente a fazer essa busca também. Também teve aulas do restante da equipe e isso permitiu que eu fizesse o maior pico de vendas da minha vida. Então, realmente foi algo muito significativo, muito legal. E ok, né? Tinha um resultado mais ou menos, como eu falei.
aqui eu vou ter que ser um pouco super sincero, né? Como Ladeira também é. Às vezes você olha, R$ 91 é bacana, né? Já é mais do que eu estava ganhando no ano anterior, mas também tem toda a questão do tráfego, né? Que estava ali empatando as minhas contas e realmente não dava para dizer que eu tinha um ganho significativo com o digital. Então entrou o ano de 2024, que foi verdadeiramente o ano da minha grande virada, né? Do ano que foi realmente significativo para mim. Nesses momentos anteriores do digital, eu costumo dizer que eu fazia voos de galinha. Então, eu subia, batia as asas, tinha alguma coisa e de repente caía. E às vezes caía, tinha menos vendas do que tinha antes, né? E eu acho que 2024 ele mostra, fica muito bem representado quando é dividido em duas partes, né? Porque minha grande transformação ela vem no segundo semestre. Então, no primeiro semestre, você vê que está seguindo muito a tendência lá do ano anterior, né? Um faturamento de 46 mil, né? Que chegaria naquele valor e tendo todos os gastos e todos os desafios naquela situação. E aquilo me gerava muita aflição. E nesse quesito, né? Estar com o apoio, com o suporte da equipe do Fluxo foi essencial, né? Pô, a minha navegadora Lívia, que sempre teve uma predisposição absurda para ajudar, sempre disposta a tirar dúvidas, sempre com muito entusiasmo aquilo que ela não entendia, ela buscava com outras pessoas, né? A resposta certa, sempre me trazendo casos de sucesso de pessoas que tinham algo parecido com o que eu estava passando e que tinha conseguido uma solução. Então, realmente foi uma pessoa essencial para estar nessa jornada. Os analisadores, que todos foram muito incríveis, né? Eu destaco os analisadores de 2020 que eu tive, as minhas análises de 2024, como o Igor, como o Léo, como a Tatá, né? O Igor que trouxe várias ideias, dentre elas a de estruturar uma isca digital que depois ia virar o meu produto low ticket, que foi um dos grandes pontos de virada. O Léo, que foi extremamente generoso, né, na análise. Eu estava extremamente depressivo na análise do Léo e eu vi que enquanto ele não sentiu que eu realmente estava preparado, né, para executar o plano que ele estava trabalhando, ele continuava se dispondo a explicar, então foi maravilhoso. E a Tatá, que já chegou numa fase melhor, do meu produto digital, trouxe ali os recursos de inteligência artificial que realmente trouxeram uma propulsão absurda para o meu negócio. Então, é realmente incrível, né, o que a equipe do Fluxo fez. Então, e com isso eu consigo mostrar meu resultado do segundo semestre de 2024. E aí aqui sim, né, a gente tem um resultado significativo de R$ 138.433,10. Ou seja, em um semestre eu tive mais resultado do que todo o meu ano anterior do fluxo, né? Talvez quase a soma, né, do que eu tive naquele ano e meio. Então, nesses últimos 6 meses, o que aconteceu nesse processo, né? No meu caso, o meu grande ponto de virada foi estruturar um produto low ticket, né? Usar a inteligência artificial a favor para também criar outros produtos naquele processo. Mas mais importante do que ter essas ferramentas ou ter essas estruturas, que foi o grande ponto de virada, não dá para olhar para o primeiro ano do fluxo como um ano perdido, muito pelo contrário. Ali, o que estava acontecendo no meu negócio era como o processo da construção de uma casa, onde começa pela fundação, né? Então, quem já passou por alguma obra vê que a parte da fundação é só um grande buraco onde estão subindo a estrutura e você não consegue ver uma casa de verdade. E quando você não entende a visão do longo prazo, isso gera muita dor e muita aflição. E era aquilo que estava acontecendo no meu negócio. Eu estava criando a minha fundação. Então, o que era isso? Era estruturar o QFD, melhorar os anúncios com a Mandala e também melhorar meus produtos low ticket. E teve o desafio Caixa Rápido, que foi um desafio maravilhoso para realmente impulsionar minhas vendas. Então, o fluxo ele sempre foi essencial, né, para estruturar meu negócio. E como eu falei, né? Eu tô há 10 anos no digital, eu tô indo pro meu segundo ano de fluxo, e eu sei que minha história não é como a história das outras pessoas, né? Muitas pessoas não vão passar pelo que eu passei, né? É muito comum pessoas que já entram e têm resultados bacanas e significativos, né? Mas o que eu gosto muito da minha jornada e eu quero que isso ajude a inspirar outras pessoas é que o digital não é só sobre quem tem resultado rápido, mas é para quem persiste. E não só para quem persiste ou para quem tem força de vontade, porque eu sempre tive força de vontade. Só que um esforço burro não vai te levar a lugar nenhum, né? Então, o fluxo ele foi essencial para fazer que o meu grande esforço
fosse direcionado no caminho correto. Então eu não estava ali só seguindo as vozes da minha cabeça, ou então pegando algum vídeo que eu achei legalzinho no Instagram para seguir alguma tendência do digital. Eu tinha esse direcionamento o tempo todo. Então, eu tenho que agradecer, né, a minha navegadora, a Lívia, agradecer a todos os meus analisadores, agradecer aos eventos do Fluxo, que sempre é um momento de revigorar as ideias, né? E toda essa energia ela foi essencial para me fazer seguir em frente. Na verdade, a única reclamação que eu tenho para fazer com o Fluxo é que no evento eu só ganhei essa blusa. E essa blusa, ela tá desatualizada, tá, Ladeirinha? Eu quero minha blusa Pro para ontem, beleza? Valeu, grande abraço.